Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais 2. É bem importante, assim, sabermos a história da criação, porque quando nós conhecemos a história da criação, através do livro Na Luz da Verdade, vai ficando fácil para o espírito humano que tem esse interesse de conhecer o que existe na criação. Aqueles que são pesquisadores e que já pesquisaram em épocas anteriores e que mais recente também, normalmente esses pesquisadores estão trabalhando como se a procedência de tudo fosse a Terra. E é bem importante, porque até bem recentemente achávamos que a Terra era muito importante. Depois, através dos estudos, aí então foi concluindo que a Terra é uma parte do universo. E é bem importante entendermos que é uma parte bem pequena do universo. Então, os espíritos humanos que se encontram na Terra num processo de desenvolvimento, através que nós valorizamos muito as coisas da Terra, nós fomos distanciando dos ensinos do Criador. Porque os ensinos do Criador é bem simples. Aquilo que a pessoa quer receber é aquilo que ela precisa de fazer para o seu próximo. Devido ao fato de que uma grande parte dos espíritos humanos não trabalham conhecendo os ensinos, nem tendo um procedimento desse conhecimento. Então, os poemas, as lendas que nós já ouvimos, as lendas sobre os entes da natureza, anteriormente, há muitos e muitos tempos, os entes da natureza atuavam favorecendo os espíritos humanos. Então, os espíritos humanos recebiam as orientações e seguiam aquelas orientações. A centelha espiritual dos espíritos humanos, também com esse procedimento de trabalhar de acordo com as leis do Criador, essas irradiações da centelha espiritual beneficiava também os entes da natureza. Esses entes, já falamos também, que são aqueles que trabalham com a água, com a terra, com o fogo e muitos outros. Então tem muitos outros entes também. Em épocas anteriores também tinha catástrofe, como agora tem catástrofe também. Os seres humanos eram avisados por esses entes e eles seguiam as orientações. Depois, com o distanciamento da luz, trabalhando somente com o raciocínio, porque o raciocínio ele tem uma coisa bem interessante. Ele é para trabalhar aquilo que a intuição diz. Então, distanciando da luz, as pessoas vão trabalhando com aquilo que acha conveniente e esquece daquela máxima que já nos foi trazido, que é para fazer para o próximo aquilo que a pessoa quer receber. Então, com esse distanciamento da luz, cortou-se a ligação que fluía dos planos superiores e que os espíritos também recebiam dessas irradiações e eram beneficiados. Então, as transformações que ainda acontecem na Terra e que, se nós fizermos uma observação, nós vemos assim que muitos e muitos são prejudicados. Esses que são prejudicados também não ouviram a sua voz interior. Mas se estivéssemos ligados à luz antes de ocorrer uma catástrofe, sairíamos daquele lugar. Esse seria o procedimento. Parzival é bem importante assim esse nome. Aqueles que são estudiosos já ouviram falar desse nome. Parzival é um dos invólucros de Emmanuel, através da rainha primordial Elizabeth, que possibilitou o seu manto
Então, Parzival é um dos invólucros de Emmanuel. Emmanuel é o Filho do Homem. É aquele sacrifício que Deus fez de uma parte sua ficar na criação. Porque se uma parte da luz vai para uma parte do universo e essa parte ela tem de ser atraída de volta, então precisa de uma parte da luz ficar nesta parte das irradiações vinda do divino, para que essas irradiações possam ficar onde precisam. Parzival é o primeiro, ele veio de cima, e através dele é que a atuação de Emmanuel atua na criação. Depois nós sabemos assim da importância de Parzival. A segunda importância de Parzival é que ele teve que conhecer os caminhos que os espíritos desencaminhados caminharam. Quando uma pessoa quer trazer um ensino, na nossa vida diária nós vemos assim que aquela pessoa muitas vezes passou por aquilo e nós vemos mais facilmente o caso do professor. Então, anteriormente, ele foi um aluno e ele conhece os trâmites que existem entre os jovens em formação, ou mesmo entre as crianças ou entre os amadurecidos. Então, ele vai tendo um procedimento para orientar. Então, Parzival, a segunda importância dele foi que ele teve que caminhar pelos caminhos que os espíritos humanos caminharam para que ele pudesse dar a orientação. Também tem essa importância sim. Todos nós já ouvimos falar de Lúcifer. Então, Lúcifer veio para a criação numa forma que era para que ajudasse os espíritos humanos no seu desenvolvimento. Com o distanciamento da luz, ele ficou com a vontade e colocou também a tentação. Aqueles que são fortes ficam mais fortalecidos ainda, caminhando na tentação, mas aqueles que são enfraquecidos caem na tentação. Então, se caiu também, eles não são auxiliados por Lúcifer. Mas o espírito humano tem dentro dele aquela condição muito importante que o Criador possibilitou, que é saber o começo do certo e o começo do errado. Então tem essa referência também. Quer dizer que nós, se estivéssemos trabalhando de acordo com a luz, uma vontade verdadeira retiraria um batalhão que pertence a Lúcifer. Então a vontade verdadeira ligada à luz tem essa força também de repelir aquilo que é errado. Então a segunda importância de Parzival foi algemar Lúcifer, para que na condição do reino do milênio pudesse atuar somente com a vontade de Deus. Na atuação, depois que Lúcifer foi algemado, entra aquela condição dos espíritos humanos que tiverem a oportunidade de sobreviverem a essas transformações, terão de viver de acordo com a vontade do Criador. Então, até que os espíritos humanos fiquem fortalecidos de compreender e de viver de acordo com a vontade do Criador, esse é o trabalho de Parzival na criação. Cada espírito humano tem que lembrar que toda época vieram os auxílios. O livro Na Luz da Verdade é esse auxílio prometido por Jesus. E nós podemos confirmar assim que aqueles que aprofundaram nos ensinos, porque tem muitas coisas bem importantes. Quando a pessoa estuda os ensinos trazidos e que foram publicados no livro da Bíblia, a pessoa tem que lembrar que muitas coisas foram colocadas também nesse livro. O livro da Bíblia é um livro espiritual, mas devido ao fato de muitas coisas terem sido colocadas, nós temos que ter dentro de nós uma sensibilidade para ver aonde foi colocados e aonde estão os ensinos que nos possibilitam uma compreensão. O Filho de Deus nos prometeu a vinda do Filho do Homem, os auxílios. O Filho do Homem é aquela condição bem importante assim, que é a vontade de Deus, atuando na criação. Essa vontade é aquela condição bem importante
do juízo final. E esse juízo, a pessoa tem que lembrar que sempre existiu um tempo máximo para todas as coisas. No desenvolvimento de uma criança, nós vemos assim que uma fase seguinte, aquela criança mudou. Então o adulto lembra daquela fase, mas já não tem mais significação. Quer dizer que aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com uma criança percebem que ela vai mudando a fase. Na sequência, ela vai mudando também de todas as maneiras. Depois, numa fase de amadurecido, ela vai definindo o seu caminho. E esse caminho é dela. Ela é que vai observando aquilo que serve para ela. No caminhar do espírito humano é a mesma coisa. Se caminharmos de acordo com os ensinos, nós vamos tendo dentro de nós uma intuição, e essa intuição vai nos possibilitando fazer uma ligação com informações anteriores que tivemos e que estamos tendo. Nessa ligação, a pessoa vai ficando solidificada dentro dela. E tem muita referência bem simples assim, que cada um pode confirmar, que uma conquista, muitas vezes, a pessoa não tem com quem falar aquela conquista interior que ela teve. Às vezes serve como um relato. A mesma coisa de um filho em amadurecimento. Não tem como fazer um relato, aqueles tutores, para aquele filho das vivências que tiveram, porque não tem uma referência dentro daquela criança para assimilar aquelas informações. Quando o filho se encontra envelhecido, aqueles que foram seus tutores, então fazem relatos. E muitas vezes esses relatos, o filho ainda não tem um amadurecimento interno para poder colocar em prática esses relatos. Quer dizer que a nossa vida, ela tem que ser assim, de compreensão. E essa compreensão também temos que ter para a vida interna, porque a vida nossa, ela é interna. As coisas de fora que nós arrumamos, a nossa moradia, os nossos filhos, os bens materiais, nós arrumamos. Mas tudo isso tem uma importância para a nossa vida interna relativa. Tem importância, mas não é uma importância daquela maneira que a pessoa necessita de ter uma substância dentro dela, uma confiança no seu caminho que ela está caminhando. Essa condição interna é bem importante a pessoa ir percebendo, porque dentro de nós tem muitos tipos de energias. Tem a energia de descontentamento, que a pessoa muitas vezes fica amargurada. Tem uma energia que nós achávamos que precisaríamos de ser reconhecido pela importância que nós tivemos e que estamos tendo, e tem a energia principal, que é que nos possibilita a vida. Então nós tínhamos que trabalhar de acordo, possibilitando essa energia principal, que é a vida e que tem um direcionamento, uma confiança dentro de nós, e que não justificaria passarmos por doença, entristecimento e muitos outros descontentamentos se nós estivéssemos trabalhando de acordo com as informações e instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Quer dizer que todas estas coisas que acontecem conosco, nós tínhamos que nos fortalecermos para ficarmos seguros conosco, porque não é com as pessoas. Porque no caso de relacionamento conjugal, se as pessoas trabalham com outras e naquele convívio, e se a pessoa tem um aprofundamento, ela vai confirmar assim. Os casamentos são desfeitos com 50 anos, 40 anos, e assim vai sendo desfeito. Os filhos, às vezes, nem entraram na condição de amadurecidos, já têm o destino deles. Eles caminham para aquele destino que eles querem. Então, a vida nossa, teríamos que ter uma segurança interna com os ensinos, sabendo assim que vamos continuar conosco. E nós tínhamos que fazer um trabalho para termos somente alegria,
porque todas as coisas que os entes da natureza e que agora nós não valorizamos e que muitos falam assim, que foi uma lenda. Mas os entes da natureza, se nós observarmos aquilo que nos proporciona diariamente, a beleza do céu, o ar que possibilita as cidades saírem daquela poluição, e quando aquela cidade fica sem chuva, aqueles que percebem um pouco ficam preocupados e comentam da condição do ar que estão respirando. Esses entes são os enteais, que sempre trabalharam possibilitando para o espírito humano aquilo que eles precisam para a sua vida de matéria grosseira. Então é bem importante assim nós firmarmos dentro de nós, na nossa vida interna, para que nós tenhamos aquela condição somente de agradecimento pelo dia, pela noite e pela mesa posta, que normalmente quase todas as pessoas têm a mesa posta diariamente. Quer dizer que todas as coisas que o espírito humano precisa para ter o seu desenvolvimento já foi possibilitado. E depois, todas as coisas que um espírito humano tem vontade de criar, já se encontra o material para aquele propósito na criação. Parzival veio de cima. Ele não subiu de baixo para cima. Ele veio de cima. Ele é o Filho da Luz. Ele é o Rei dos Reis. Ele veio, ele é uma parte de Emmanuel. As irradiações de Emmanuel. E Emmanuel é uma parte de Deus. Porque Deus tem dois filhos. O Filho de Deus, Jesus, e o Filho do Homem. Então é bem importante assim a pessoa ir percebendo que nós tínhamos que ter um conhecimento melhor. Com esse conhecimento a pessoa vai ficando segura, porque a nossa vida não iniciou agora com o nosso nascimento. Tanto é que se nós vermos assim bem tranquilamente a diferença de cada nascimento, a diferença de que cada criança apresenta, então nós vemos assim que aquilo que foi feito numa época anterior, a pessoa está colhendo agora. Pode ser a saúde, pode ser aquela condição bem importante da pessoa ser muito querida, que nós conhecemos crianças que são muito queridas, e também nós conhecemos crianças que muitas vezes elas não são convidadas por aqueles seus conhecidos, por aqueles que são conhecidos dos seus pais, para um passeio. Quer dizer que o jeito que aquela criança apresenta, ela também não recebe um convite. Quer dizer que essa maneira é o jeito que a pessoa já era numa época anterior. Então a nossa vida, nós tínhamos que trabalhar assim. As coisas difíceis sempre apresentam o período de se tornarem mais fáceis. Assim como as coisas fáceis também que vêm apresentando, às vezes apresentam uma interrupção. Então, a naturalidade que nós precisaríamos de ter para conhecer a fase da vida que nós nos encontramos. Essa é uma naturalidade que precisaríamos de ter. As coisas que não nos agradam também têm uma referência bem importante, que uma pessoa não pode conviver com a outra a quem ela não pode considerá-la. Quer dizer que se nós fizermos os ensinos fazendo parte da nossa vida e nós nos tornarmos os ensinos, sempre seremos agradáveis e sempre a vida vai fluir para nós. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que aquilo não tem importância. Tem importância, tudo tem importância. Porque às vezes a pessoa tem uma entonação que deixa o outro descontente com aquela entonação que ele está usando. Então a pessoa teria que lembrar assim: tudo na vida vai e volta. Quer dizer, se a pessoa quer receber sempre uma satisfação, ela tem que perceber o tom que ela está emitindo e que muitas vezes aquele com quem ela está relacionando não tem nada a ver com aquilo que ela está verbalizando, com aquilo que ela está querendo transmitir. A nossa vida teria que ser assim. Então, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade
é para a própria pessoa, para ela ver o procedimento que ela precisa de encontrar-se todos os dias. É com ela, para ela ir desvencilhando daquilo que não deixa ela descontente, que aquilo que vai deixando a ela feliz. Então, aquilo que deixa descontente, ela tem que desvencilhar. E aquilo que a deixa feliz, precisamos de fazer uma observação. Porque muitas vezes as pessoas se reúnem, dificilmente se reúnem para o saber. Se não estão reunidos para o saber, para um propósito de vida interior, então normalmente nessa reunião tem algo que prejudica a saúde. Esse cuidado a pessoa tem que lembrar que não é convivendo ou fazendo parte de reuniões assim que a pessoa vai tornar-se qualificada para ela. Porque a qualificação que nós precisaríamos de entender não é para nada para as outras pessoas, é para a minha vida. Porque nós sabemos assim que os iguais se atraem. Para isso, a pessoa tem que lembrar que, numa sala de aula, aqueles que são estudiosos, que estão com um propósito de ter o conhecimento para usar daquele conhecimento durante a sua vida, ele é compacto. Aqueles que estão fazendo aquele curso, que precisa de fazer, mas que dentro dele não tem uma objetividade, ele é mais superficial. Ele não tem um aprofundamento naquelas informações que aquele curso está ministrando. Mas o que precisa para uma etapa seguinte, ele é mais compacto. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar que nós precisamos das informações da criação para a nossa vida seguinte. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Porque quando uma pessoa vai fazer uma viagem, dificilmente ela compra a passagem na última hora. Ela faz uma programação, evidentemente numa viagem mais longínqua. Mesmo a pessoa trabalhando e o trabalho dela sendo de realizar viagens, ela tem uma organização dentro dela e ela faz aquela organização para aquele período que ela necessita. Para a nossa vida interna, essa viagem, após largarmos o corpo de matéria grosseira, a pessoa tem que lembrar que ela tem que saber para onde ela vai. E para nós irmos para os lugares, nós temos que ter as informações. Porque uma pessoa não vai de uma localidade para outra só porque ela viu aquele nome daquela localidade. Ela procura conhecer os trajetos. E procura conhecer também, se é um lugar mais longínquo, a época do ano melhor para ir àquela localidade. Então, na nossa vida, como somos espirituais, é isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. Quer dizer que o nosso período na matéria grosseira é um período, e para alguns são poucos anos, para outros muitos anos, muitas décadas. Nós não sabemos o tempo que nós temos, e devido a isso, nós não podemos sermos pegos de surpresa. Porque quando a pessoa está percebendo, ela já se encontra envelhecida, que está largando o corpo de matéria grosseira, dificilmente uma pessoa apresenta uma segurança na fase seguinte que ela se encontra. Sempre apresenta dúvidas, sempre apresenta uma insegurança. Essa insegurança está justamente por isso. Não conhecemos a finalidade da nossa finalidade na criação. Então, os planos espirituais, segundo, está nesta condição assim, do espírito humano em desenvolvimento, ter abandonado os ensinos, ter cortado as irradiações do divino até a matéria grosseira. Depois, não tivemos interesse em ter um aprofundamento nas informações sobre os poemas que nos foram trazidos sobre Parzival, a importância dele. Então, nós vamos fazendo esse trabalho de atropelamento. É um atropelamento bem importante assim, porque as pessoas muitas vezes falam assim que são cristãos, mas não conhecem os ensinos trazidos pelos velhos profetas,
não conhece os ensinos trazidos por Jesus. Então o que acontece? A palavra está só da boca para fora. A pessoa não é aquela condição bem importante que precisaria de encontrar-se irradiando. Aquela condição do atropelamento dos ensinos está no primeiro mandamento. Então as pessoas colocam muitos outros santos no lugar, muitas outras elementos no lugar do Criador. Então achando assim que estão louvando o Criador, mas se o primeiro mandamento está lá bem claro, não terás outros deuses ao meu lado, então para nós voltarmos para a pátria do Espírito, todos esses conceitos errados que nós criamos, eles terão que sair de nós. Porque fica bem fácil assim da gente perceber quando uma mãe tem uma criança pequena, ela tem aquela responsabilidade num procedimento natural e ela precisou de sair para ter uma função. Ela então fica preocupada e ela sempre comunica com aquele lugar que a criança ficou. Pode ser com a mãe, pode ser numa escola, pode ser com uma funcionária. Ela quer sempre saber como a criança se encontra. Quer dizer assim, a ligação, a responsabilidade. Essa responsabilidade nós tínhamos que ter conosco também, com o nosso espírito, para que nós tivéssemos uma segurança com os ensinos. E através do livro Na Luz da Verdade, nos possibilita essas informações, essas instruções, que nos possibilitará uma tranquilidade dentro de nós. Quer dizer que a confiança, a naturalidade, não está relacionado a posses que a pessoa venha a ter. Porque tem ensinos bem importantes assim, que se a pessoa, durante a sua vida, ela esqueceu dela com o seu corpo de matéria grosseira, ela tem que lembrar assim. Agora, ela tem que arrumar esse corpo. Então, aquela condição que nós conhecemos de familiares e de muitos outros conhecidos, e agora na velhice está muito preocupado com o seu corpo de matéria grosseira. Então, todas as informações que apresentam, os alimentos que apresentam e outras coisas, a pessoa agora quer consumir aquilo para ver se melhora o seu corpo. O descuido durante a vida faz com que agora a pessoa fica numa condição de ter negligenciado com o seu corpo de matéria grosseira. A responsabilidade. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando assim, sermos cuidadosos durante a vida, procurarmos conhecer as informações, as instruções, procurarmos uma condição de voltarmos a sermos ligados com os enteais, com os entes da natureza, trabalhando em comum com os entes da natureza, e essa maneira de responsabilidade individual, quer dizer, se uma pessoa não transgride as leis que o Criador instituiu e procura harmonizar-se com os seus atos, com a responsabilidade que ele tem de não macular mais as condições do ambiente em que ele se encontra, tem possibilidade dele ter um aprimoramento e um conhecimento do caminho que ele vai precisar de ter na sequência da sua existência. Então, o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para nós vermos como nós nos encontramos e o procedimento que nós precisamos de ter. Estuda o livro Na Luz da Verdade,